Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no episódio de hoje do nosso podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos no exterior. Pois é, porque tem várias questões que fica muito singular a situação da mulher brasileira que mora fora do Brasil se relacionando. Seja você num relacionamento intercultural, com um gringo ou com um brasileiro também, não é mesmo? Porque afinal, quantas histórias de amor aí que precisaram atravessar o oceano, trocar de continente para encontrar, né, o seu brasileiro ou sua brasileira, só que do outro lado do mundo. Pois é, você não é a única, tem muitas histórias assim. Ou até mesmo se você escolheu atravessar junto, né, se mudar junto com o seu amor para outro país. Um adendo aqui para esse episódio. Eu vou falar ele e ela, mas isso aqui serve para todos os relacionamentos. Então, LGBT, ok? Então, se você é lésbica, se é dois homens, duas mulheres, trisal, enfim, você coloca para você. Para eu não ficar confusa, eu vou falar ele e ela, ou às vezes ela, tá? Para você entender. É isso. E aí, quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, você já reparou que namoro, quando você mora fora, do nada tá todo mundo indo morar junto. Do nada tá casando. Do nada já tem filho. Pois é. Não existe quase que esse momento do a gente ficou por uns 6 meses, aí namorou por 5 anos, e aí noivou por mais 9, e depois casou. Não. O mais comum para quem mora fora do país, e você já deve saber, ou porque você é um caso desse, ou porque você conhece, com certeza mais de uma, que é você conhece a pessoa e aí já vai morar junto, né? Antes mesmo de pedir namoro. Ou às vezes eu tenho até uma cliente minha que ela morava junto com a pessoa, que era flatmate, e aí depois casou, começou um relacionamento. Então, assim, a ordem dos fatores do relacionamento amoroso da mulher expatriada já é diferente, já é diferenciado. Então, como que a gente pode generalizar o relacionamento amoroso para mulher expatriada? Não dá. Não dá, as regras mudam, né? Porque o contexto muda completamente. E aquele caso de que fulano recebeu uma proposta de trabalho. Pô, chamou para eu ir junto, mas para ir junto eu preciso largar meu trabalho, casar, que se não fosse essa mudança de país, a gente talvez não estaria casando, e morar em outro país longe da minha família. E aí, o que eu faço agora? Né? O que eu faço agora? Ou até de estar num relacionamento, morando fora, e aí acaba o relacionamento. E aí, o que faz? Aí fica igual assim, barata tonta, né? Eu volto pro Brasil, eu fico nesse país, eu troco de país porque eu tava aqui por conta do relacionamento ou já é razão suficiente para eu ficar? Nossa, olha, são anos como psicóloga de mulheres que moram fora do Brasil. E eu já escutei todos esses tipos de história várias e várias vezes. E é por isso que eu escolhi esse tema, para a gente ir um pouco mais no detalhe, um pouco mais profundo, para você ver, mulher, que você faz parte dessa comunidade de mulheres expatriadas e você não está sozinha nos seus dilemas. Não está. Então, não se sinta um patinho feio. Aqui você tem comunidade, ok? Primeiro ponto que eu queria esclarecer aqui é esse evento, essa síndrome quase que acontece nos relacionamentos de expatriados, de pessoas que moram fora do Brasil, que começa a se conhecer, já pronto, ficou, namorou, casou, morou junto, e aí quando começa a descobrir coisas mais profundas ali, ou quando começa a azedar, nossa, já tá, não só tá com os 2 pés enfiados ali na jaca. E aí fala, nossa, e agora como é que a gente vai terminar isso daqui? Ou será que termina? Será que não termina? Né? E aí eu vou explicar por que é tão intenso o relacionamento do brasileiro, da brasileira que mora fora. Vamos pensar no contexto aqui, né? Você deixou o Brasil, você tá morando fora, muito provavelmente sem a sua família, sem uma rede de apoio, sem muitos amigos. Às vezes você tem até um amigo ali, um amigo lá,
mas essa pessoa também tá num relacionamento, ou tá numa outra vida, ou até tá, né, no mesmo momento de vida que você, mas é uma, duas pessoas. É uma rede de apoio muito enxugada, né? Muito enxuta, assim. Então, o que acontece? Quando você começa a se relacionar com alguém, essa pessoa não simplesmente vira o teu namorado, a tua namorada. Essa pessoa vira muitas vezes o teu amigo, o teu confidente, o seu melhor amigo, a tua rede de apoio, a pessoa com quem você passa ali o maior tempo junto. Afinal, você não tem aquele almoço de domingo, aquele happy hour com as amigas na sexta-feira, ou aquele compromisso, né, específico que você já tem há anos. Não. Por quê? Você começou sua vida do zero aqui, a sua família não tá aqui, seus amigos não estão aqui, a sua rotina mudou. E muitas vezes você tá experienciando coisas novas. E essa pessoa que você começa a se relacionar também está experienciando com você. Ou seja, tem muito mais chances de você criar memórias muito fortes e profundas com essa pessoa que você começa a conhecer do que num relacionamento, sei lá, de final de semana no Brasil ou com um colega de trabalho, porque não tem nada tão assim novidade começando. Entende? E aí tem outro ponto também. A gente não pode esquecer que morando fora, você não mora com seus pais. Muito provavelmente ou você mora sozinho e paga um aluguel ali bem carinho, ou você divide casa com amigos, ou até pior, você divide casa com flatmates que são estranhos para você. E aí quando você começa a se relacionar, tá ali na lua de mel, tá se dando bem, você fala, ué, por que que eu vou ficar morando com estranhos, sendo que eu tô aqui com meu amorzinho? Entre um estranho e uma pessoa que eu tô me relacionando e tá tudo bem, ué, vou escolher ficar com essa pessoa e morar com essa pessoa. E outra, né? A vida é uma fanfarrona. Já escutei várias histórias que é o quê? Você começa a sair da pessoa, você começa a namorar. E aí, o landlord pede a casa. Ai, que clichê da mulher expatriada. Pede a casa. Aí pede a casa, aí você faz o quê? Aí, quando vê, o amorzinho, surgiu uma vaga lá na casa do amorzinho. Eu sei que tem algumas clientes aqui que vão falar, ai, tô contando a minha história. Não é você. Por quê? Mulher, essa história, isso já aconteceu com várias mulheres, com várias pessoas. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com a minha irmã, sabe? Ó, acontece muito mais do que você imagina. E aí, o que acontece? Você vai lá e muda com o amorzinho. E quando vê, uma coisa que era uma ficada, virou um namoro, morando junto, virou casamento. Pronto, não é? Nossa, isso me faz lembrar, eu vou mexer num vespeiro aqui. Pessoas que fazem contrato, eu não tô fazendo julgamento de moral, tá? De valores, certo ou errado. Não tô. Pessoas que fazem contrato de negócio para visto. E aí fala, não, vamos fingir aqui um relacionamento para você ter o visto. Aí quando vê, as pessoas se envolvem romanticamente e vão morar junto. Aí uma coisa que era só por um visto virou um casamento. Já escutou uma história assim? Hã? Ou não, ou fala assim, não, vamos ficar só namorando mesmo. Ah, mas eu vou ter que ir embora, porque o meu visto acabou. E aí vira aquela salada mista, né? De visto, imigração, línguas diferentes, conta em euro, em dólar para pagar. Você vê como que não. É quase impossível mesmo ser simples, né? Cancelado, cancelado, cancelado. Olha quantas questões emocionais e da vida mesmo, da logística de quem mora fora, que impactam no relacionamento amoroso. Pois é. Vamos se hidratar? Aqui nesse podcast, nós somos plantinhas com emoções que nos hidratamos. Precisamos, ó, de terapia e água. E aí, eu quero aproveitar aqui para você começar a pensar. Se você tá nessa situação de quando eu vi eu tava morando junto, quando eu vi a nossa vida era de casal, muitas vezes pode dar certo, né? Eu e meu digníssimo marido estamos há 8 anos juntos, né? E posso dizer que deu certo, não é mesmo? 8 anos juntos? Estão ótimos. E somos um exemplo desse, de que foi tudo muito rápido também. Mas também já tive o exemplo, ó, anterior, de que tudo foi muito rápido e deu muito ruim, não é mesmo? E aí eu te digo,
Como perceber se é o momento ou não, certo? Primeiro, eu poderia dizer aqui para você que, ok, se não fosse uma questão de aluguel, financeira ou de problema de casa mesmo, de arrumar casa para alugar, né? Você iria morar com essa pessoa? Esse é um ponto. Mas às vezes, realmente é uma necessidade. E eu entendo disso. Porque eu moro fora há 14 anos, eu sei o quanto que é difícil o início, né? O quanto que às vezes a gente se mete numas ciladas e muitas vezes são as pessoas que não nos conhecem que nos ajudam. Então, quanto mais uma pessoa que a gente tá ficando. Então, assim, eu não posso dizer que é só para você pensar por esse lado. Não é uma resposta simples, né? Esse podcast, você precisa, diferente da terapia que eu te ajudo, te conduzo em encontrar suas respostas, aqui você precisa se questionar, se autoanalisar e perceber dentro da sua situação, certo? Então, assim, ok. Se não fosse uma conveniência financeira de casa e pensando na solidão, né? Eu talvez não iria morar com essa pessoa agora. Ok? Então talvez é um não. Mas, aí tem a outra parte. Ok, eu tô numa situação muito complicada, realmente é isso, ou é debaixo da ponte, ou é isso, ou é pessoas estranhas, né? Estranhas assim, estranhas, weird, né? Porque morar com pessoa estranha, quem nunca morou aqui, né? Todo mundo. Pessoas que não conhecem. E aí tem se for essa situação, ok, né? Pode até ser um sim, então, de morar junto. Mas eu preciso que você pense num ponto. E se você já passou por isso, você vai falar, nossa, eu não pensei nisso e realmente foi aí que eu me enrolei. Quando você, mulher, vai e muda porque não tem uma outra opção, porém você não faz um plano B de você se organizar para você não ficar amarrada naquela situação. E aí você se vê dependente financeira ou dependente emocional, dependente mesmo da casa. Porque a gente sabe o quanto que a Europa é difícil de arrumar muitas vezes, alugar uma casa que nem sempre só ter o dinheiro é a solução. Então, assim, pode ser que quando você mudou, você estava numa situação vulnerável, onde você não podia escolher, onde, né, era uma situação muito crítica, ok. Mas a partir desse momento, não se segue. Abra os seus olhos para você se organizar, então, financeiramente, outras opções, emocionalmente. Então eu vou trabalhar, arrumar um emprego, fazer terapia, eu vou juntar um dinheiro. Por quê? Porque o amor, mulher, isso não serve só para você que tá pensando em morar junto, mas quem mora junto, quem tem ciúme. O amor é escolha. O amor, ele fica porque ele escolhe ficar. Então, assim, um relacionamento pode estar muito bom e ele pode estragar por você se sentir ou outra pessoa sentir que tá rendida. Os dois precisam ser livres para quererem ficar. Ou até mesmo a relação pode estar ruim e você se submeter, se sujeitar a ficar porque você não tem outra opção. Você precisa ser livre, você precisa disso para você poder escolher ficar. E sim, aqui a gente está falando de um privilégio, porque, como eu falei no outro episódio, em outros episódios, as nossas avós não podiam escolher. Elas talvez não teriam essa liberdade de poder ter um trabalho, fazer terapia e não ser chamada de louca, e poder escolher ficar ou escolher ir embora, porque as consequências eram muito ruins. Mas você tem a possibilidade sim, de escolher ficar ou ir, percebe? O ciúme nada mais é, a posse nada mais é do que a insegurança da pessoa que tem. E aqui a gente entra num ponto muito importante e crucial também. A solidão que a mulher expatriada sente e acaba se tornando refém dela. Você transfere toda a sua insegurança ou a sua solidão para o outro, para outra pessoa do relacionamento. E aí desenvolve uma codependência, uma dependência emocional daquela outra pessoa. E aí pode estar ruim, pode nem estar tão bom assim, mas você fica com aquela ideia de que você precisa daquele relacionamento, que só existe aquela pessoa, ou você não consegue imaginar, você pensa assim, nossa, não tá legal essa relação.
Mas entre ficar aqui nessa relação que não tá tão legal, não precisa nem chamar de tóxica, e sair, a dor de sair, ficar sozinha, ou o que pode acontecer, o medo do incerto, do término desse relacionamento, é muito mais assustador e dolorida e sofrida do que o sofrimento que você já está passando. Entende? Então aí, pela escolha da dor conhecida, você fica numa relação por dependência emocional, por medo do desconhecido, por medo de ficar sozinha, por medo de terminar e ir para um novo ciclo. Isso não pode ser saudável. Tratar em terapia, tratar a sua dependência emocional, essa solidão que está profunda, às vezes não é nem uma dependência emocional, mas essa solidão, essa tristeza, esse amor próprio, vai te ajudar até ficar se você quiser, mas ter mais clareza e a relação ficar saudável. Os relacionamentos mais saudáveis que eu presenciei, que eu vi, foram de pessoas que sabiam que podiam ter outras vidas, outras pessoas, mas que escolhiam ficar com essas. Olha só, ninguém era refém de ninguém, entende? E isso acontece muito nos relacionamentos das mulheres que moram fora do Brasil, por quê? Porque entra questão financeira, questão de visto, questão de casa, questão de filhos, falta de rede de apoio, e aí situações de vulnerabilidade, onde tem que se submeter, porém é possível fazer um plano B. Talvez você não consiga e não possa, ou o preço para sair dessa relação seja muito caro agora, mas que pelo menos então você trace um plano para que você consiga ir para o saudável, para que você consiga sair dessa relação, para que você consiga primeiro se sentir melhor e descobrir que, ai, realmente não quero, ou realmente eu quero essa relação, mas agora eu tô melhor. Melhor até para encarar esse relacionamento. Faz sentido? Nossa, esse é um assunto muito denso, muita coisa assim que pode ser dita e eu gosto muito de falar sobre casamento, relacionamento e o tema no geral de nós mulheres que moramos fora, né? Então, espero que eu esteja conseguindo ser clara para você. Isso me faz lembrar até uma história, né? Uma história pessoal. No meu primeiro relacionamento morando fora, eu cheguei em Dublin, eu tinha acabado de fazer 23 anos, acabado. E aí, eu me envolvi num relacionamento onde eu tinha uma idealização de que se tudo desse errado, ou que se algo desse errado, ele ia me salvar. E eu fiquei com esse pensamento por tempos. E aí as coisas foram degringolando, não tava mais legal, a relação tava tóxica, tava abusiva mesmo, sabe? E olha, vou te falar, foi difícil sair da relação? Foi. Mas depois, eu olhando para trás, e não muito tempo depois, eu consegui ver, eu falei, peraí, aonde foi que ele me salvou? Quando tudo der errado. Quem fez tudo dar errado e piorar muito as coisas na minha vida foram ele. Eu nunca deixei de pagar uma conta, eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de ter amigos. Onde que eu tava pensando que essa pessoa iria me salvar e que era a única pessoa que iria me salvar? Você vê? Eu gosto de trazer esse conceito para você, mulher, do que a gente idealiza e o que é o real. O idealizado é o imaginado, é o desejado. Eu desejo a minha família da propaganda de margarina. Eu idealizo o príncipe encantado gringo chegando aqui. Eu idealizo eu me casar, ter filhos. Eu sonho com isso. Mas aí você fica nesse sonho, nesse idealizado e não vê a realidade. E a realidade, eu não estou sendo pragmática aqui, dizendo que você não pode casar com uma pessoa muito boa, ter filhos, encontrar o seu marido gringo. Não é sobre isso. O que eu quero dizer aqui é que o seu sonho, que o seu homem ideal ou mulher ideal não te deixem cega da realidade. Para você ter um filtro. Quem tem baixa autoestima acha que só existe aquela pessoa. Você tira o filtro. Ai, vem esse aqui. Tem os dentes da frente, cheirosinho, é isso aí. Calma! Eu faço piada, mas é sério. Coloca um filtro aí. Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Você merece coisa melhor. Você é uma pessoa melhor para você? Sabe? Olha para você primeiro.
Porque senão você vai tirar o filtro e falar: o que vier, venha. Eu vou ser escolhida. Nossa, entramos nesse tema, então eu vou ter que falar disso. Não vai ter jeito. Tem um livro, não vou lembrar agora o nome da autora, que chama Prateleira do Amor. Nossa, esse livro dá uma ideia incrível da dinâmica dos relacionamentos. O que acontece? A prateleira do amor, ela tem ali as ordens, né? A que tá no topo da prateleira é a mulher mais valorizada, no meio mais ou menos, aí embaixo, percebe? Quem tá em cima da prateleira são as mulheres de aparência no padrão. Então, magras, brancas, olho claro, loira, solteiras, novinhas. E quanto menos fora do padrão, mais abaixo você fica. Que seja por conta de você estar envelhecendo, por você ser negra, por você ser gorda, por você ser imigrante, por você não ter um trabalho que ganha muito bem, por você já ter sido casada, ser divorciada, por você ter filhos. Isso vai tirando, entre aspas, o seu valor, colocando você abaixo da prateleira do amor. E como que funciona isso? Quem que inventou essa prateleira do amor, Joyce? Essa hierarquia de mulheres? Foram as mulheres? Não, foram os homens. Isso mesmo, um machismo patriarcado que fez o quê? Que criou a prateleira. E é por isso que homem baforento, fedido, calvo, chato, consegue escolher uma mulher em cima da prateleira. Uma bonitinha, novinha. Por quê? Porque os homens estão desse lado de cá. Eles estão olhando a prateleira do amor e escolhendo quem eles querem e ranqueando as mulheres. E em que momento que a gente acreditou nisso, né? Porque até nós mulheres, não faço mais isso, mas quem nunca competiu com outras mulheres? Quem nunca se vestiu, na verdade, para outras mulheres? Sabe? E aí esses homens também, além deles mandarem nessa ordem da prateleira do amor, eles, dependendo de quem eles pegam nessa prateleira do amor, aumenta o valor deles. É assim que aumenta o valor deles. Não é se eles são bonitos, ricos, cheirosos, têm todos os dentes, todos os cabelos. Não. Não, 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 não. Porque entre si é aquela camaradagem, né? Entre si é aquela camaradagem. Então, qual é a pessoa que você tá pegando, né? Tá ficando, casando. E aí isso aumenta o valor deles. Entende? Olha que injusto. E aí, por que eu tô contando isso? Isso foi um estudo, um artigo escrito por uma psicóloga e publicado, e ela fez um estudo gigante desse e escreveu esse livro. Para ficar numa linguagem bem fácil para todo mundo acessar, para a gente acessar. Porque isso precisa ir para os ouvidos das mulheres. Isso precisa ir para o seu ouvido. Sério, você vai gastar sua energia, deixar o outro ditar o seu valor? Você vai virar comparsa até e repetir esse padrão que essas pessoas, que esses homens por anos vêm fazendo? Você vai se satisfazer com um cara nada a ver? A minha família chama cara nada a ver de borra-botas. Beijo, tia. Os borra-botas. Borra-botas é o quê? O cara, um perdido na vida, nem é tão bom assim. Você já fez faculdade, você é inteligente, você se cuida, sabe? E o cara, um borra-botas na vida. Seja o que for. Não vou nem falar de estética, sabe? E aí você não usa o seu filtro, que é o que a gente tava falando. Por quê? Que acreditou aí na prateleira do amor, entrou nesse mecanismo aí, deixou sua autoestima baixar, enquanto esses homens brancos héteros estão com autoestima de milhões, percebe? É isso. Falando assim, na brincadeira, mas é sério, né? É sério. É para repensar. Eu quero que você reflita. E aí, vamos retomar os tópicos então que a gente falou no começo. Sabe aquele medo de, nossa, eu vou largar aqui para recomeçar, que difícil. Eu já moro em outro país, eu tenho todos os desafios, agora que minha vida tá tranquila. Mas aí você se cega pros problemas, porque não tá legal. Primeiro, isso serve tanto para relacionamento no exterior, como também para quando você pensa em trabalho novo ou mudar de país. Mulher, não existe o começar do zero. Você tem 20, 30, 40 anos. Nunca é começar do zero. Olha o background, olha a sua história.
Olha todas as suas qualidades, olha tudo que você já passou nessa vida. Você tem uma bagagem, você tem uma maleta cheia de ferramentas que você utilizou lá na faculdade, lá no mestrado, que você utilizou quando você mudou de país, que você utilizou quando você casou, que você utilizou quando você teve filho. O que você tá achando que você vai começar do zero? Do zero é uma criança de 12 anos. Do zero é uma criança de 5 anos que nunca passou por nada na vida. E o primeiro capote que dá, chora e desesperadamente porque é o primeiro capote. É a maior dor da vida dela que ela está passando. Você não. Você já passou por coisas na vida. Você tem como usar essas qualidades, esses skills de outras situações para esse desafio que você está passando hoje. Seja no casamento, seja num relacionamento amoroso, no trabalho, no namoro, nas amizades. Percebe? Faz uma autoanálise aí. Abre a tua mala de viagens, a tua mala de expatriado da vida e dá uma olhadinha em tudo que você tem aí, todas as ferramentas. Você tem bagagem. Não é do zero que você vai começar. Quando eu estava falando a questão de fazer um plano B, eu quero dizer também, independente disso, de que imagina todos os seus ovos numa cesta só. Imagina toda a sua atenção, toda a sua necessidade, fonte de amor, de afeto, de cumplicidade, de apoio, vir de uma pessoa só. Eu não digo apenas pelo fato de que você perde essa pessoa e aí você fica sem chão, se você perder. Mas mesmo que você não perca essa pessoa, que é o amor verdadeiro, que vocês estão bem e tudo mais, pensa que o peso, a carga que fica emocional, financeira, tudo, de uma agenda, de um dia, de uma vida, que fica para uma pessoa só. Tu acha que é justo? Tu acha que faz bem para uma relação, sendo que passear, viajar, conversar, fofocar, trabalhar, chorar, casar, ter filho, pagar financiamento de casa, tudo isso seja com uma pessoa só? Não, eu não tô falando pra você ter amantes pra dividir isso. Não. Eu tô falando pra você construir uma rede de apoio. Construa uma rede de apoio de amigos, de colegas. Isso é um maior investimento que você, mulher, pode fazer. E eu não tô dizendo que é porque aí você pode terminar teu relacionamento. Pelo contrário, porque aí a gente pode trazer longevidade para essa relação, mais saúde para essa relação, mais saúde para você, mais autoestima para você. Percebe? Mesmo que essa pessoa esteja no caminho da vida com você para sempre, até o fim, até que a morte o separe, eu te digo que vale a pena o investimento de ter outros amigos, amigas, hobbies, atividades, porque você não sobrecarrega a relação. O outro não vai sentir um peso nas costas de responsabilidade por você. Não. É para os dois estarem leves. É quase uma caminhada. Imagina uma caminhada. Você está indo fazer um hiking, vai subir montanha, né? Vai atravessar rio. E aí, o seu parceiro, sua parceira, tá carregando a mochila dele e a tua. Qual o risco do seu parceiro tropeçar porque tá com muito peso? Qual que é o risco do seu parceiro ficar para trás e falar, ah, não vou não, se vira aí, e aí você fica sem nada? Ou qual que é o risco e a problemática do seu parceiro estar acabado de cansado e aí você tá ali na caminhada e fala, e aí, vambora, vambora. E a pessoa tá lá, nossa, mas tá muito difícil isso aqui. Vê como é que é injusto? E aí aqui, quando a gente fala sobre construir esses vínculos saudáveis mesmo longe de casa, acredito que a gente não tem como deixar de falar sobre isso. Relacionamentos amorosos no exterior, eles têm sim o anexo ali, esse combo de confidente, de rede de apoio, de ser a pessoa que vai preencher um lugar que antes a família preenchia, porque sua família tá longe, seus amigos de infância estão longe. Então, se permita, independente do cenário, de estar solteira, de estar casada, se permita fazer esse investimento. Porque é assim que você vai criar vínculo no país que você tá. É assim que você vai se sentir em casa fora do Brasil. É construindo as suas raízes. Eu já tive vários clientes que conversando sobre isso, falou assim, mas Joyce, eu não sou árvore.
Eu sou mulher expatriada, moro fora, eu tenho uma rodinha no pé, eu tenho asinha no pé. Pois é, eu entendo, eu também tenho. Inclusive, eu tenho uma asinha tatuada no pé, pra você ter ideia. Não é por essa razão, mas, enfim, não tô dizendo isso. Construir raízes é de você ter relações profundas. É de você poder mudar de país, ou seus amigos, sua rede de apoio mudar de país e você saber que você tem um lar. Hoje, com todos esses anos morando fora, eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio em Portugal, de ter uma rede de apoio na Espanha, de ter uma rede de apoio no Brasil, de ter uma rede de apoio na Irlanda. Você vê, não é exclusivo, sabe? E aí eu me sinto em casa. Em casa não porque eu tenho uma casa na Irlanda, ou porque eu vou pro Brasil 2 vezes no ano, sei lá, ou porque eu caso e aí eu tenho filho e aí eu me sinto em casa. Não, é muito mais do que isso. Assim, o sentimento de pertencimento a um lugar é criar vínculo, criar raízes, certo? Uma pessoa não necessariamente é o seu lar. Você pode sim se sentir em casa quando você tá com quem você ama. Mas você, primeiro de tudo, precisa se sentir em casa quando você está com você. Isso é bem profundo, que é muito mais do que os outros ou do que um lugar físico. É sobre a sua questão emocional, de como você se relaciona consigo mesma. Certo, mulher? Porque a vida vai acontecer. Como diz minha amiga, a vida do adulto trupica. Acontece. Então, tem dinheiro, não tem dinheiro, viaja, perde casa, arruma marido, é traída, carro quebra, sei lá, sei quem morre, sabe? Mas você é o seu lar, certo? Se esse episódio fez sentido pra você e te ajudou, curte aqui, comenta, porque eu vejo os comentários, se não acha que eu tô falando sozinha, certo? Pode colocar só um coraçãozinho amarelo da nossa comunidade e compartilhe esse episódio lá no Instagram ou lá no seu grupo de amigas expatriadas aí pelo mundo para fazerem parte também dessa comunidade, para também ouvirem isso que você acabou de ouvir e te acolheu, ok? E toda quarta-feira, 6 da manhã da Irlanda, um episódio aqui novo para você. Beijo!